Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. E eu já convido você para dar o like nesse vídeo, se inscrever no meu canal Edu Cristão e Historiador. E compartilha aí também, pessoal, compartilha aí os meus vídeos aí, é o conteúdo que eu faço, né? Eu gosto de fazer, eu gosto de falar sobre história, sobre Bíblia, teologia em geral, geopolítica, enfim, assuntos diversos, né? E trago de uma forma que chame a atenção, né? Que as pessoas gostem, não é aquela coisa chata e cansativa. Mas nesse vídeo que eu faço agora, neste exato momento, são 10 horas e 45 minutos desse dia 22 de março de 2026, domingo, aqui em Fátima, Portugal. Já trabalhei hoje, já estou cansadão, já vou para casa, só esperando minha esposa. Mas eu estava aqui meditando, né, e eu gostaria de trazer uma simples reflexão sobre um texto bíblico, né, sobre uma passagem bíblica que eu acho muito interessante. Em outros momentos eu já preguei essa palavra, né, esse texto, que se encontra em Mateus, né, Novo Testamento, Mateus capítulo 8, dos versículos 5 ao 13. Mas eu gostaria somente de ler o versículo 13 e trazer uma simples reflexão nesse vídeo. Diz assim, ó: Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu servo ou o seu criado sarou. Essa passagem, como eu acabei de falar, queridos, ela inicia no versículo 5 do capítulo 8 de Mateus. Né? O Levi, o Mateus, né? Um dos escritores dos evangelhos, ele vai falar essa experiência, né? Esse ensinamento que Jesus nos dá, que tem por título o centurião de Cafarnaum. Então, assim, centurião nada mais é do que um comandante, né? Um comandante romano importantíssimo, principalmente nesse contexto, no contexto do século I depois de Cristo, da era cristã, né? Sabendo-se que o Império Romano é quem dominava nessa região aí, a região de Israel, ela era dominada, né, pelos romanos. E o Império Romano ainda estava no seu apogeu, né, ainda estava no seu auge. Né? Só vai declinar de fato lá por volta do século V ainda, né, da era cristã. E mais adiante, mas isso o Império Ocidental. O Império Oriental, que de início tinha a cidade de nome Bizâncio, posteriormente chamado Constantinopla, em homenagem a Constantino, só vai cair em 1453, ou seja, século XV da era cristã. E quem assume, né, a partir daí, o domínio, e principalmente nessas regiões adjacentes, já são os muçulmanos, né, os árabes, né, também chamados de Império Turco Otomano. Mas enfim, voltando para o texto diz que, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, ou seja, esse comandante romano que era responsável por cerca de uma centúria. E uma centúria tem cerca de 100 soldados, mais ou menos. Então, esse comandante, ele comandava, ele administrava, ele estava à frente de cerca de 100 soldados. Então, este homem importantíssimo, tanto na sociedade judaica quanto na sociedade romana, ele chega diante de Jesus rogando-lhe. Rogar é pedir com lágrimas, é se humilhar. Aí ele diz assim, ó, Senhor, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele chama Jesus de Senhor. Também é uma expressão honrosa, de respeito. Aí ele vai e diz, olha, o meu servo ou o meu criado jaz em casa paralítico, ou ele está em casa paralítico, doente, enfermo e muito atormentado. Aí Jesus imediatamente no versículo 7 diz assim, ó, eu irei e lhe darei saúde. Ou seja, Jesus disse, eu vou à tua casa, eu vou curar este homem, o seu criado, não tem problema. Agora, o que chama a atenção, queridos, é o versículo 8. O versículo 8, o centurião responde assim, ó, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas
diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Rapaz, que coisa interessante, né? Isso lembrando, queridos, que vem de um chamado gentio. Gentio aqui significa que é uma pessoa que não nasceu em Israel, que não faz parte da cultura judaica, que não faz parte da religião do judaísmo. Gentio. Ele era um cidadão romano, ele era um homem romano. Muito provavelmente deveria ter aí as suas crenças nos deuses romanos, na mitologia romana. E esse indivíduo, este centurião, ele diz: olha, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa ou entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado será curado. Rapaz, que coisa interessante, né? Vindo de um gentio, vindo de um homem talvez não religioso, né? Um homem que era militar, expert em batalhas, expert na administração, na cultura romana, já que ele era romano. Aí o versículo 9, ele continua a argumentar com Jesus e diz assim, ó, pois também eu sou homem sob autoridade, ou seja, a palavra sob significa que está embaixo. Então ele está dizendo, olha, eu sou um homem que conheço autoridade, eu estou debaixo de autoridade. Acima da minha pessoa tem o imperador, tem outros indivíduos romanos de grande importância ou senadores que eu devo obedecer-lhes em um dado momento. Então, como eu entendo e estou debaixo de autoridade, diga somente uma palavra e o meu criado será curado. Aí ele continua e diz assim, olha, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai. E eu digo para outro, vem, e eu sei que ele vem. E ao meu criado eu digo, faça isto, e ele vai fazer. Aí no versículo 10, o texto de Mateus diz que Jesus se maravilhou. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam, em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aí deixa eu abrir aqui um parêntese. Jesus ele chama atenção aqui no versículo 10. Primeiro, o versículo 10 diz que Jesus se maravilhou, né? De acordo com a escrita de Mateus. Jesus maravilhou-se, ficou espantado, achou aquilo incrível, aquela atitude e a fala desse cidadão romano, deste centurião. É incrível, é interessante, de fato é interessante. Segundo, ainda no versículo 10, ele disse para os que o seguiam, ou seja, para os seus discípulos e talvez para outras pessoas que estavam ali próximas. Jesus diz, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, nem mesmo no povo de Deus. Você está entendendo? É isso que Jesus está querendo dizer. Porque se nós compararmos a chamada de Abraão lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 12, Abraão representa o quê? Abraão representa o patriarcado e a instituição do povo, da nação de Israel que Deus o chamou. Quando lá em Gênesis 12, Deus, de alguma forma, se apresenta a Abraão e diz, sai-te da tua parentela, né, e da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o texto bíblico de Gênesis 12 diz que Abraão obedeceu a Deus, mesmo sem saber quem era este Deus, mesmo sem saber se havia algum tipo de garantia, mesmo sem saber que de fato iria conquistar, conhecer, receber, whatever, receber esta terra. Qual terra é esta? Mas ele foi, ele obedeceu, ele teve confiança, ele teve fé, ele teve uma crença baseada na palavra que Deus havia dado para ele. Né? É muito interessante. E ele confiou e foi à frente, juntamente com os seus, né? Com o seu clã. Então, comparado a isto, depois nós vemos o desenvolver, né? No relato bíblico, principalmente no Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, né? E vem José e seus irmãos. José, lá para o finalzinho do livro de Gênesis, apresenta que ele foi vendido como escravo.
mas depois de muitos anos, de muito tempo, de muitas provações e de muitas atitudes benéficas e boas administrativas de José, ele galgou, ele conquistou uma grande posição, é claro que com a bênção de Deus e a mão de Deus sobre a vida dele, né? Depois nós vemos que Israel cresceu, prosperou na terra do Egito, e de acordo com a narrativa do livro do Êxodo, nós vemos que os filhos de Israel se multiplicaram, e isto foi um problema naquele contexto, né? Os israelitas foram transformados em escravos, né? De estrangeiros, de pessoas que eram bem-vindas ali, depois se transformaram em escravos. Posteriormente foram liderados por Moisés e foram libertados, né? Como narra a escritura do livro do Êxodo. A posterior, viveram ali por volta cerca de 40 anos no deserto do Sinai, receberam os 10 mandamentos, ali em Êxodo capítulo 20, e no decorrer das escritas de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, nesse período de 40 anos, receberam as demais leis, né? No total 613 leis que organizavam e que determinavam toda a organização de Israel. Então, Israel enfrentou todas essas problemáticas, né? E desenvolveu-se no deserto do Sinai, né, o primeiro tabernáculo que foi ordenado por Deus, né? De acordo com o livro de Êxodo, né? E nós vemos no decorrer da leitura, se você se dedicar em estudar, em ler e aprender sobre isso, você vai compreender perfeitamente. E resumindo, queridos, né, para não me estender mais nesse vídeo, eu quero já encerrar aqui. Por isso que Jesus vai usar esta expressão no versículo 10 de Mateus 8. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E se a gente fosse explicar mais ainda em detalhes acerca de por que Jesus falou, aí tínhamos que ver também o livro dos Salmos, os profetas, né? As histórias, as narrativas no período da monarquia de Israel, a conquista de Canaã a partir do livro de Josué, né, ou da liderança de Josué. Aí tem o livro dos Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, né? Aí depois vem o período do cativeiro babilônico, né, o pós-cativeiro babilônico, enfim, etc, etc, né? Os profetas e por aí vai, profetas maiores, profetas menores. Então não é à toa que Jesus disse, né? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quando Jesus compara com esta atitude e a fala argumentativa do centurião. Aí Jesus vai e solta uma expressão, né? Uma palavra aqui no versículo 11, muito provavelmente que é uma visão mais futurística acerca do tempo vindouro,